Liminar só para dirigente sindical. 659, inciso 10. Os demais podem ser reintegrados por tutela antecipada. De todos os estáveis, ou absoluto ou relativo, os únicos que têm que ter inquérito judicial são dirigente sindical, decenal e o doente, portador de doença discriminatória. O resto tudo basta que o inquérito seja administrativo. Sempre que vocês estiverem pedindo reintegração do estável, é só raciocinar. Por que ele vai reintegrar? Porque ele era estável. Se ele era estável, a dispensa é nula. Se a dispensa é nula, ele tem que voltar. Se ele tem que voltar, tem que pagar salários vencidos e vincendos. Desde a nula dispensa até a data da efetiva reintegração. Além dos salários vencidos e vincendos, eu tenho que pagar 13º, tenho que recolher FGTS e INSS. E esse tempo vai ser computado para 13º e férias. Qualquer estável, eu tenho que pedir reintegração ou o pagamento de indenização do período estabilitário. Presta atenção. Se ele for estável relativo, eu vou pedir só os salários do período. Se ele for estável absoluto, eu tenho que pedir salários em dobro. Decenal dispensado, que não é apurada a justa causa dele, ele vai ter direito à indenização em dobro. Então, se estabelece qual era a idade do cara, até quando ele ia trabalhar, e vai ter que pagar tudo dobrado. É lindo. Com relação aos estáveis ainda, quando vocês forem pedir reintegração ou indenização, tentem fazer assim, ó, constituam a estabilidade, depois digo, a dispensa é nula, por isso tem que reintegrar e pagar salários vencidos e vincendos, ou indenizar. A indenização tem que ser a última. Para todos os estáveis, quando vocês usarem indenização, usem a súmula 396. Porque ela fala, quando não for possível reintegrar, indeniza. Para a gestante, usem a súmula 244. Porque a gestante fala expressamente que se o reconhecimento da estabilidade se der após o período estabilitário, ela tem que ser indenizada. A súmula 244 é um tico diferente da 396. Então, gestante. 396 vocês vão usar para todos. Se for gestante, eu quero a 396 a 244. Juntas. Não é para excluir. É para aumentar. Tá? Quando falar da indenização, obviamente que quando falar do período estabilitário, tu vai ter que usar as súmulas para todos. Acidente de trabalho tem súmula. Dirigente sindical tem súmula. Decenal não tem, é só lei. Mas o que tiver, tu vai ter que colocar a súmula. Ok. Por último, em extinção contratual, aquela parte de entrega de guias, quando vocês forem pedir entrega de guias para FGTS, falem com os depósitos de 8% e com a multa de 40%. Escrevam. Quando forem escrever sobre seguro-desemprego, escrevam guias ou indenização equivalente. Usem o texto da súmula 389. Tem uma redaçãozinha do nosso modelo, mas se vocês puderem gravar o texto da súmula 389, na súmula 389 já deve vir o artigo da Constituição Federal, que é o 7º, inciso 2º, que assegura seguro-desemprego, e a lei do seguro-desemprego. Então, na súmula, vocês colocam o artigo e a lei. No índice, quando falar de seguro-desemprego, vocês grifem só a súmula 389. Se tiver só um, quando você for para a súmula, tem o resto.
É uma forma de marcação também. Que às vezes eu vejo vocês marcarem tanta coisa também que eu acho que fica tudo meio que um carnaval. Foca num e nesse um tu coloca tudo que tu tem que colocar. Foca num artigo e nesse artigo tu vai lá e coloca tudo que tem que colocar. Ok? Por último, voltando lá no comecinho agora, com relação à admissão. Com relação à admissão, a gente tem que ter cuidado, porque se o cara não tiver registro na CTPS, eu vou ter que pedir o reconhecimento de vínculo como o primeiro pedido da inicial. Vínculo de emprego é um kit relativamente longo. Não é um kit pequeno. É longo. Na CLT tem pelo menos 3 artigos. Artigo 3º, que eu caracterizo o empregado. Artigo 13, que é a obrigatoriedade da CTPS. Artigo 29, que é a necessidade de anotá-la. Pelo menos. Se puder incluir o 442 e o 456, melhor. Mas esses 3 não podem faltar de jeito nenhum. Por isso que ele é uma argumentação longa. Isso no polo ativo. Vamos pensar agora num peão que seja menor. Gente, menor de 16 anos eu não posso pedir vínculo de emprego. É indenização. Se ele morreu, e é uma inicial de alguém que morreu, eu vou escrever espólio de e o nome do morto. E tratar como se vivo fosse. Claro que vai ser representado por mulher, por filho, sei lá. Por quem estiver lá na prova. Pode ser uma ação trabalhista de 2 empregados? Pode. Se for 2 empregados, eu estou diante de litisconsórcio ativo. Provavelmente para pedir uma insalubridade, situações que são semelhantes. Tranquilamente. A questão é o polo passivo. Vamos dar uma passeada pelo polo passivo. Se vocês tiverem qualquer problema de polo passivo, do tipo assim, tem mais de uma empresa na parada lá, houve sucessão, houve subempreitada, houve terceirização. Quando tiver mais de uma empresa na parada, o que a gente vai fazer? Preste atenção. Se foi sucessão trabalhista, você vai demandar direto em face da empresa sucessora. Mas você pode abrir um pequeno tópico e dizer, nesse tópico, da sucessão. Esclarece o autor que a demandada sucedeu à empresa tal que o contratou. Ponto. Mas não vai escrever isso na qualificação da ação. Diferente de sucessão trabalhista, que vai ter só um réu e talvez um esclarecimento no fato, que esse é fato, a terceirização tem 2 réus. 2. O primeiro é a terceirizada. O segundo é a tomadora. E você tem que dizer em face da terceirizada e subsidiariamente em face da tomadora. Não se preocupe em dizer depois. O polo passivo vai ser um litisconsórcio passivo, então continua sendo ele. Ele, o réu. É só um réu em litisconsórcio, mas é ele. Porque às vezes você fica preocupado como escreve depois. É como se fosse um só. A escrita continua sendo a terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Ok. Se for uma situação de subempreitada, você não precisa ter litisconsórcio. Você pode demandar direto em face do empreiteiro principal. E vai fazer um esclarecimento também. Porque o empreiteiro principal responde, o subempreiteiro responde, só não responde o dono da obra. Cuidado com o J91, que já tem que estar atrelado ao teu artigo 455. Se for um contrato nulo, tipo, eu tive um falso estágio ou falso cooperativa, tem 2 réus. Esse litisconsórcio é obrigatório. Eu vou ter que demandar em face da falsa cooperativa e em face do real empregador. Porque eu vou ter que citar os 2, conseguir a declaração de nulidade daquela cooperativa para obter o reconhecimento de vínculo com a tomadora.
mas não é facultativo esse desconsórcio, é obrigatório. Tem que jogar todo mundo no polo. Tá? Sucessão, subempreitada, terceirização. Lembrei. Grupo econômico, eu não preciso colocar todo mundo no grupo. Coloco quem eu quiser. Agora, eu esclareço que a ré integra o grupo tal, que na hora de executar, eu vou poder executar qualquer empresa daquele grupo. Tomem só cuidado com um grupo que supostamente não seria grupo, e é. O que a gente pensa de grupo? Uma empresa e uma controladora. O fato de não existir a controladora, se eu provar que essas empresas aqui são do mesma propriedade, isto é grupo. Sem existir a controladora ou existindo a controladora, vai ser grupo. E em sendo grupo, o empregador é um só. Por isso é que tem responsabilidade solidária. Quais são as duas únicas hipóteses de responsabilidade solidária no direito trabalhista? Grupo econômico e a falência da terceirizada que emprega temporário. Só nesses dois casos. Isso também dá uma bela de uma questão. Hipótese de responsabilidade solidária no direito do trabalho. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, e falência da terceirizada que emprega temporário, artigo 16 da Lei 6.019 de 74. Então, dá para você colocar, inclusive, este artigo desta lei lá no grupo, porque o grupo você lembra. Lei 6.019 de 74, que é a terceirização. Terceirização de temporário. Beleza? Amanhã a gente segue com a parte processual.